escola começou a cobrar as atividades do seu filho e aí você percebeu que ele não fez quase nada, ou nada. O que fazer nessa situação, gente? O que fazer quando a escola começou a te pedir alguma coisa, você foi dar uma conferida nos materiais do seu filho e viu que ele deixou de fazer muitas atividades ou que ele não fez nenhuma? Primeira coisa, gente, é tentar não matar o menino. Né? A primeira coisa é tentar manter o menino vivo. Eu tô falando isso aqui porque eu tenho conversado com muitas mães essa semana aqui e a vontade que as mães têm é de pegar o moleque e matar. Por quê? Ora, se ele sabe que é obrigação dele, se ele sabe que ele deveria fazer, por que não fez? Né? Então a primeira coisa que você tem que fazer, você que é mãe, você que é pai, é não matar seu filho por causa disso, né? E num segundo momento a gente pode tentar compreender essa questão. Por que a gente tem que tentar compreender? Não estou aqui tentando defender vagabundagem menina, não. Mas é porque a psicologia ele ampara, de certa forma, essa tendência do aluno em não fazer as atividades à distância. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, os estudantes, adolescentes ou crianças, eles têm muita necessidade de confirmação. E eles têm necessidade de confirmação porque eles não têm autonomia. Como assim? Você acha que seu filho faz tarefa porque ele precisa reforçar um conteúdo? Você acha que isso parte dele? Oh, o professor explicou um negócio lá e eu preciso fazer uns exercícios para me fixar isso na minha mente ou para me adquirir uma habilidade nessa resolução. Você acha que ele pensa isso? Ele não pensa isso. Ele faz a tarefa porque no outro dia o professor vai olhar, vai dar um visto e se o professor vê que ele não fez, vai encaminhar ele para a coordenação, ele vai tomar um relatório, uma advertência, a escola vai ligar para você e você vai pôr de castigo. É esse o motivo dele fazer as tarefas dele. Por que ele estuda para a prova? É para estudar, para aprender, para adquirir o conhecimento? Geralmente não. Geralmente eles estudam para a prova para ter uma nota boa, para ninguém brigar com eles, ou, enfim, para eles passarem de ano, etc. Essa é a motivação dos alunos, aí, das crianças e dos adolescentes. E isso é uma confirmação. Quando eu, como professor, vou lá e dou um visto na tarefa, confiro, anoto o que ele fez, isso é uma atitude de confirmação, ele precisa disso. Ele precisa que alguém vá lá e ateste, ó, tá pronto, você fez sua obrigação, para ele fazer a próxima. Tá certo? Quando você vai lá e coloca uma nota no boletim, 6, 7, 8, 9, isso é uma confirmação de que ele aprendeu ou não aprendeu. Veja, geralmente eles não se autoavaliam assim. Eles esperam uma avaliação externa do professor, da escola e tal. E aí, no momento da pandemia, gente, a maioria das escolas se perdeu, porque realmente era uma novidade para todo mundo. A escola também não sabia lidar com isso. Então o que aconteceu? Na hora que entrou isolamento social, não pode dar aula presencial, o que a escola cuidou de fazer? No primeiro momento, a escola pensou que ia ser por pouco tempo, que ia ser só 15 dias, um mês, 2 meses. Então o que a escola fez? Não, vamos passando as atividades aqui, vamos dando umas aulinhas online. Quando voltar para o presencial, a gente começa a avaliar, a cobrar e conferir e tal. E aí esse momento do retorno nunca veio. Aí chegou as férias de julho, e todo mundo esperando, não, em agosto vai voltar. Aí voltou agosto agora. E aí agora as escolas não encaminharam, as aulas não voltaram presencialmente, né? Então o que aconteceu? A escola agora entendeu, nossa, o negócio vai ser à distância mesmo. E aí o que as escolas começaram a fazer? Ligar para os pais ou mandar algum tipo de comunicado. Ó, quero aquelas tarefas lá, para mim dar nota no primeiro e no segundo bimestre. Só que veja bem, lá em março o professor passou a tarefa, mas para recolher quando? Não falou. E aí na outra semana passou outra. Para recolher quando? Não passou. Vamos supor que o aluno fez essas duas. Na terceira ele falou, quer saber? Ninguém está olhando? Não vou fazer não. Aí o professor foi lá e explicou um conteúdo. O que a maioria dos alunos pensou? Tá bom, tô assistindo a aula aqui, tô aqui presente, tô aqui no Zoom, tô aqui no Meeting, tô aqui em qualquer plataforma dessa de videochamada. Mas não vai ter prova? Não? Então tá bom, tô assistindo a aula. E aí, os alunos não fizeram exercício, não se prepararam para as provas, né? E não fizeram essas atividades. Por quê? Eles sempre esperam uma confirmação imediata. Só que como a escola deixou de pedir, de fazer essa confirmação imediata, os alunos foram abandonando as atividades. E aí a realidade é que 90% deles ou estão muito atrasados, ou estão completamente atrasados, ou fizeram pouquíssima coisa, ou não fizeram quase nada. São muito raros os alunos que fizeram essas atividades a contento. Então você que é mãe, o que você vai fazer agora? Né? Como é que você vai poder resolver isso? A escola, ela precisa ter
a sensibilidade e o compromisso e talvez até a inteligência de pensar que isso ia acontecer, porque estava na cara, né? Qualquer um que conhece aluno, que conhece rotina escolar, sabe que isso ia acontecer. Então eu penso que nesse momento a escola precisa ter uma certa flexibilidade em lidar com essas questões. Então a escola do seu filho deve já estar pensando e sabendo que muitos alunos não fizeram essa atividade. Só que as coisas precisam ser conversadas. Então você precisa ir lá na escola do seu filho e falar, ó, gente, meu filho se perdeu aqui, ele não fez as atividades. E eu não estou falando de alunos ruins, eu não gosto dessa palavra não, mas não estou falando de alunos ruins não. Muitos alunos que costumavam ser dedicados, que costumavam ser tidos como bons alunos, incorreram nesse mesmo erro. Então você pode ir lá na sua escola, na escola do seu filho e falar, ó, a pandemia é um momento complicado, meu filho não fez as atividades, eu estava trabalhando, eu não consegui notar, eu não consegui perceber agora que as atividades não estão feitas. O que a escola vai fazer? A sensibilidade que a escola é obrigada a ter vai indicar para eles o quê? Vou dar um tempo para você colocar essas atividades em dia, ou pelo menos a maioria delas, tá? Por exemplo, eu como professor, eu estou cuidando de elaborar atividades assim que resumam as anteriores ali, para passar para esses alunos um material mais enxuto, porque senão é desumano o tanto de coisa que tem para fazer, né? Mas vamos supor que a escola não faça isso. Mesmo assim, eles vão estabelecer, ó, você tem até tal dia para entregar então essas atividades. Só que já começou a ter aula e já começou a ser enviadas as atividades agora do segundo semestre. Então você tem que fazer com seu filho um cronograma e um cronograma assim bem rígido e que seja cumprido bem à risca. Em qual sentido? No sentido de que você tem que separar um tempo para ele resolver as atividades desse semestre que estão sendo passadas agora, né, as atividades recentes, e essas atividades não podem mais acumular, porque senão é brincadeira, né? Então acho que a criança tem que entender isso, o adolescente tem que entender isso, o pai tem que entender isso, agora não pode acumular mais. Então você coloca lá no cronograma, ó, tal horas a tal horas você vai fazer as atividades da escola, as recentes, faça primeiro as recentes. Aí você vai separar, depois disso, um tempinho para fazer as atividades que estão separadas, devagar. Não adianta você querer fazer tudo uma vez, que ele não vai dar conta, nem você vai dar conta de assistir o sacrifício que vai ser. Então, por exemplo, se você separou 3 horas para fazer as atividades recentes, separa mais 1 hora para as atividades passadas. E aí vai fazendo, à medida que você for fazendo, você vai mostrando para a escola. Precisou de mais prazo, você vai lá e pede mais prazo. Mostra para a escola as atividades que o seu filho fez, fala, olha, ele fez até aqui, ele precisa de mais um tempinho para fazer o resto. Nesse sentido, à medida que você for entregando, a escola há de ir avaliando essas atividades e já ir pontuando uma nota ali em cima da média ou, enfim, alguma coisa perto disso para ele não ficar prejudicado em nota. Porque a escola não está interessada em reprovar o aluno e você também não quer que ele reprove. Então, assim, se a sua preocupação é perder o ano, 90% das escolas vão aceitar esse diálogo que eu estou falando para vocês, porque é preciso ter essa sensibilidade. Se um diretor, ou um professor, ou um coordenador não tiver essa sensibilidade, ele não serve para ser professor, para ser diretor, para ser coordenador. Educador tem que ter sensibilidade em primeiro lugar, é o primeiro requisito. Se o cara não tem sensibilidade, não adianta ele querer mexer com a escola, que ele não vai dar conta. Tá? Então, gente, é isso. Então você tem que cegar e conversar. É uma questão de diálogo e de cronograma. Caso o aluno vá tendo dificuldades em resolver essas coisas e tal, retorna para a escola o contato e fala, ó, tá difícil. Talvez a escola elabore um sistema, alguma forma de dar um suporte, uma monitoria, uma aula extra, algum suporte que sirva para esse aluno conseguir executar essas tarefas que ele está em dificuldade. Ah não, mas a escola não vai querer fazer nenhum tipo de suporte para um aluno que está atrasado. Vai, tem que querer, porque é obrigação da escola promover a aprendizagem do aluno. Então tem que fazer. Não tem como fugir disso. Tá certo, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Fica todo mundo com Deus e tchau, tchau.